Boa tarde. Podemos já começar ou precisamos fazer alguns acertos em função da tradução simultânea? Está tudo certinho? Então está. Vocês estão ouvindo, certo? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma alegria para mim, uma honra poder trazer o professor Poscher pela segunda vez para esse tribunal. O professor Poscher tem um trabalho de pesquisa de longos anos na Alemanha e em várias diferentes áreas. Ele se dedicou no início da carreira dele como professor aos direitos fundamentais. Ele tem uma obra extremamente importante sobre direitos fundamentais como direito de defesa, publicada na Alemanha. E atualmente, junto com o professor Schilling, o professor Pierrot, ele também edita provavelmente o mais importante manual sobre direitos fundamentais da Alemanha. E que, inclusive, já tem uma tradução para a língua portuguesa, mas não exatamente da versão que o professor vem dando a sua colaboração. Mas nos últimos 10 anos, o professor Poscher tem se dedicado de forma bastante intensa a tentar compreender aquilo que nós fazemos, aquilo que é o nosso dia a dia aqui no tribunal, que é o ato de decidir. E ele tem feito isso através de uma série de artigos que ele tem publicado em inglês e que ele tem submetido à discussão em toda a comunidade universitária, em todo o mundo. E nesses artigos, em cada artigo, ele tenta analisar um aspecto específico do ato de julgar, da atividade do juiz. Ele já analisou a relação entre direito e moral, no que diz respeito à nossa atividade. Ele já escreveu sobre os problemas de vagueza e ambiguidade na lei. Ele já escreveu também sobre o caráter hermenêutico da criação judicial do direito, que para nós aqui é um tabu, a ideia de criação judicial do direito, mas que tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos é algo já bastante consolidado. E hoje ele vai falar sobre um aspecto também bastante específico, mas e também bastante teórico, uma análise teórica, uma construção teórica sobre a intenção legislativa, né? Então, agradecendo a presença aqui da doutora Marilena Raul de Souza, da nossa Escola da Magistratura, e agradecendo também muito especialmente a presença do professor Drayton, da PUC, e a presença de todos os senhores, eu apresento então a vocês o professor Ralf Poscher. Muito obrigado pela gentil apresentação. Eu realmente estou muito contente também em falar sobre o meu projeto com as pessoas como eu aqui no tribunal, que de fato tem que decidir os processos judiciais, porque o projeto em geral é entender melhor o que fazer quando se aplicar a lei. E a ideia geral é que há muitas diferentes atividades envolvidas, não apenas uma, não apenas a interpretação, mas há coisas ocorrendo como construção jurídica, o exercício do critério. Então, tem várias atividades envolvidas, e o que pode parecer muito natural para nós quando aplicarmos a lei para um determinado processo. Muitas dessas diferentes atividades, há grandes discussões em diferentes áreas da filosofia que tentam elucidar como nós podemos melhor obter um entendimento teórico de quais são essas atividades. E uma abordagem muito fundamental é a que se baseia na teoria do significado, que liga o significado às intenções. Então, a ideia básica é que para se ter sentido, as expressões linguísticas têm que estar ligadas com intenções. Então, eu acho que talvez a forma mais fácil de entender essa ideia é uma distinção que Weiss se apresentou entre o significado
da ciência natural e não, ciências naturais e não naturais. A ciência não natural, como fumaça que você vê numa floresta, sinais de fumaça ou de fogo, os sinais significa, entre parênteses, pode significar fogo. Fumaça pode significar fogo. Mas se alguém gritar fogo, também significa fogo, mas de uma forma diferente. No primeiro caso, o sinal de fumaça é em função da causa natural que relaciona a fumaça com fogo. Mas no segundo caso, quando alguém grita fogo, não é em função de alguma conexão causal do grito com o fogo, mas porque alguém ligado com esse som fogo, a intenção para advertir vocês e deixar você ciente do fogo. E esta é a operação básica que dá sentido a sinais não naturais. Então, não há significado sem intenção. Mas este é um fenômeno bastante básico. Mesmo com a convencionalidade da linguagem, enfim. Então, se esse for o fenômeno bastante básico, então, também, do ponto de vista teórico, é muito importante se nós quisermos atribuir significado à lei para encontrar algum tipo de intenção que está relacionada com ela. Porque, de outra forma, a lei seria apenas sem sentido, como certas coisas no mundo que não estão relacionadas com intenções e que não têm, portanto, significado. Então, nós precisamos de sentido e também isso vale para a lei. E é por isso que está profundamente arraigado a razão filosófica. É muito importante falar sobre a intenção, a vontade do legislador, porque essas intenções estão relacionadas. Tem que ver de onde vem, se não do legislador. E estão muito familiarizados com as figuras que vocês se baseiam na vontade do legislador. Então, eu acho que os advogados geralmente vêm de um outro ponto de vista muito importante também, e é por razões de legitimidade política, onde a lei é legítima se não vier do legislador. Mas o ponto que eu estou interessado é no sentido ainda mais profundo, porque pergunta como nós podemos fazer sentido da lei como alguma coisa significativa sem a vontade do legislador. E eu digo isso porque também pode parecer muito natural para vocês que vocês achem bom. Ele está falando sobre o quê? Não tem problema. Nós falamos sobre vontade do legislador, nós temos legisladores e ele faz lei com base nas intenções, mas é muito prominente, talvez não dominante, é uma corrente muito prominente na literatura teórica que questiona toda a ideia da vontade do legislador. As pessoas, como Leiden-Hurt, questionam que nós podemos até fazer sentido dessa ideia de vontade do legislador. Eles dizem que não é, nós não podemos tirar sentido disso. E a crítica é bastante antiga. Os autores que eu mencionei, os representantes mais reais disso, mas começou, eu acho que na Alemanha, com um movimento contra a escola interpretativa de Samini, porque ele se baseava muito na concepção intencional de hermenêutica e já no final do século XIX já havia uma forte corrente de objetivistas que atacava Savigny com a ideia de quem é o legislador, os parlamentos modernos, enfim. Então, esta foi a primeira crítica. E aí, depois, foi desafiada essa ideia, questionada, como se pode falar sobre vontade do legislador se está falando sobre parlamentos. Quem é o legislador?
sobre a qual estamos falando. Quando falamos de vontade do legislador, quem deveria ser o legislador? Não existe essa coisa como parlamentos. Há muitos representantes individuais, mas quem é o legislador? Pode-se tocá-lo? Quem deve ser? Pode-se vê-lo? Podemos ver pessoas individuais, mas quem é esse famoso legislador? E eles atacaram, e esta é uma primeira linha de crítica contra essa ideia de vontade do legislador, que é tão fundamental, eu acho, não apenas para a legitimidade política da lei, mas também para até se poder fazer sentido da lei tendo significado. Mas essa ideia é uma crítica dessa razão teórica que nós não podemos autologicamente fazer sentido de quem deve ser o legislador. Nós podemos pressupor que existe alguma coisa que nós não podemos tocar, que não podemos ver, alguém anônimo que chamamos de legislador, que vai povoar a nossa ontologia com entidades bastante dúbias, porque como essas coisas podem ter intenções? A única coisa que nós sabemos que pode ter intenções são os seres humanos, mas não tem um ser humano que pode ser um legislador. Então, toda essa ideia de vontade do legislador parece ser meio espúria, por razões ontológicas. Então, essa é uma primeira linha de crítica. E, de novo, essa linha de crítica que eu acho que talvez nos últimos 5 a 10 anos, mais ou menos 5 anos, houve uma refutação nesse sentido, uma discussão específica na filosofia e a filosofia da ação. Porque na filosofia da ação, as pessoas... Nós temos uma forma muito comum de falar sobre intenções coletivas, como nós dizemos, nós queremos ir ao cinema. Quem é nós? Ou dizemos, bom, um grupo tem uma certa intenção. Então, esta foi uma coisa que chamou a inferência de filósofos da ação, porque eles têm o conceito de como explicar as ações individuais, mas se pergunta como nós podemos fazer sentido de quando falamos de ações coletivas e intenções coletivas. E eles vieram, então, com uma ideia principal bastante plausível de dizer, bom, nós temos que nos livrar dessa ideia de que há entidades coletivas. As únicas entidades que nós temos são seres humanos individuais que são capazes de intenções, mas nós podemos reconstruir a nossa fala sobre entidades coletivas se nós lermos como uma fala sobre conjuntos específicos de intenções individuais que compartilham um objetivo comum e estão interligados de uma forma um tanto intricada. Então, por exemplo, vocês têm lenhadores que querem cortar uma árvore. Então, tem uma intenção coletiva de cortar a árvore. Significa que eles têm uma intenção coletiva de cortar a árvore. Primeiro, todos eles querem cortar a árvore. É aí que se sobrepõe o objetivo que eles querem alcançar. Mas também não é a única coisa, porque ter a mesma objetivo não é suficiente. Na literatura, vocês estão no parque, estão na grama e começa a chover e todo mundo corre para uma área abrigada. Então, todo mundo tem a mesma intenção de ir para uma área coberta, seca. Mas isso não torna uma ação coletiva correr para a área protegida. Então, os lenhadores têm mais do que esse objetivo sobreposto. Eles não apenas compartilham o objetivo, mas também sabem que o outro tem a intenção e sabem que chega uma certa divisão de trabalho, então as intenções não apenas são paralelas, mas estão interligadas de formas específicas. E também há diferentes abordagens e teoria de ação de como essas interconexões têm que atuar quando nós falamos sobre intencionalidade coletiva. E essa é uma forma ontologicamente não dúbia de se falar sobre intenções coletivas, porque reduz as intenções coletivas a um conjunto de
intenções individuais que compartilham certas relações. E as intenções individuais são relativamente não problemáticas, porque todos nós temos intenções e podemos imaginar isso, não tem problema com isso. Então, essa foi uma forma bastante atrativa de se livrar desse problema teórico de intencionalidade coletiva. Então, tem autores, e o mais prominente, o Sr. Hickens, da Universidade de Oxford, que escreveram uma obra sobre a intenção do legislador. Ele disse, bom, isso não está certo. Aqui nós encontramos uma teoria que pode explicar como lidamos com a vontade do legislador. Bom, nós pegamos essa abordagem de ação e digamos, bom, na legislação é basicamente a mesma coisa. Nós temos legisladores, eles compartilham todas essas coisas, a massa dessas intenções individuais e formam a intencionalidade coletiva do legislador. E eu acho que, no final, esta é uma forma correta de se olhar, mas aqui vem a segunda linha de crítica, porque não é tão fácil. Porque também os críticos da vontade do legislador, eles dizem, bom, nós vamos dar isso a vocês, de que há uma forma de que podemos falar filosoficamente, de uma forma não problemática, sobre intencionalidade coletiva, mas se vocês olharem essas abordagens, o que vocês precisam é do interligação de intenções individuais que possam funcionar numa escala menor. No meu exemplo dos 3 linhadores. Mas se vocês olharem a legislação, tem centenas de legisladores, e não apenas os legisladores de uma Câmara, como o presidente, o Ministério, a sociedade, e vocês vão dizer que todos eles compartilham as mesmas intenções com relação a certas legislações? Não, isso não está nem perto de ser válido, porque na realidade, qual é a realidade da legislação? A realidade é que os legisladores, pelo menos na Alemanha, não têm ideia de que estão votando. Eles não têm ideia. Então, um dos nossos líderes parlamentares, eu falei com ele no jantar, ele disse, como é que nós fazemos isso? De manhã, quando vocês são congressistas, vocês chegam no meu gabinete, tem lá as cédulas de votação, tem números, aí sim diz sim ou não, e aí você tem que olhar qual é o número, e aí você diz sim ou não, e para certificar de que eles não votam errado, bom, eles têm essas urnas de sim e não, então, para que eles não se confundirem com os números, cada fração tem um membro do partido junto ali da urna do sim e da urna do não. Onde é que está o meu cara? Ah, lá está ele. Então, lá vem e vota ali. É assim que é feita a legislação. Então, agora, os críticos da vontade do legislador dizem, bom, você quer me dizer que eles compartilham intenções interligadas com relação ao conteúdo da lei? Não, você está brincando comigo, certo? Não pode estar falando sério. Então, eles dizem, mesmo se nós dermos a você essa teoria redutiva de intencionalidade coletiva, você não poderá vir com uma história plausível para a legislação ou o legislativo. Então, há alguns autores que, uma outra linha, que não tem uma reação com isso. Tem um livro bastante influente de 2 autores americanos, eu acho que é Philip Pettit, muito famoso, esse filósofo, e o List, que escreveram um livro sobre Group Agency, ou agência de grupo. E eles estavam preocupados basicamente com a mesma ideia de como pode-se fazer sentido da nossa fala sobre as agências de grupos. Agência no sentido de agente, como igrejas, paróquias, etc. E um fator importante nessa ideia de agência de grupo é que essas instituições têm regras de como elas procedem com a tomada de decisão com o passar do tempo. E podem mostrar e fazer isso
que o processo de tomada decisória coletiva cria um raciocínio, um tipo de caminho que é bastante independente da votação dos membros desses grupos. Então, há 4 ou 5 artigos que dizem, bom, agora encontramos. Os legisladores têm alguns padrões de racionalidade e processo. E Philip e List, eles explicaram como funciona a agência de grupo, e nós temos esses processos de racionalidade na nossa legislação, e podemos dizer, então, que essa agência de grupo. Então, estas são as últimas novidades nesse sentido, nesses artigos. Bom, o problema é que List e Petit, e na sua teoria de agência de grupo, sempre pressupuseram que há uma intencionalidade coletiva nisso e disseram, bom, como isso funciona, nós não vamos dar uma resposta para isso. Eles simplesmente dizem, olha, a teoria. E os outros autores que eu mencionei, como Brighton, etc. Então, eu acho que essa teoria explica que nós não podemos apenas ter intencionalidade coletiva, como os 3 alinhadores, mas podemos ter agentes de grupo que estabilizam as intenções coletivas com o passar do tempo e aí se tornam agentes próprios. Isso não nos ajuda com o legislador, porque sempre pressupõe que há uma intencionalidade coletiva na base. E List e Petit não explicam como isso poderia funcionar no nível desses grupos grandes como legisladores. E aí os mesmos problemas continuam. Então, eu acho que ainda precisamos contar uma história de como nós podemos justificar a nossa fala sobre vontade do legislador diante dos padrões de intenções coletivas nessas discussões, como assembleias e parlamentares, mas processos legislativos que inclui ministros, outras câmaras, etc. Então, em que sentido todos os indivíduos envolvidos têm intenções que se sobrepõem e se interligam de uma forma que nós precisamos propor essa intencionalidade coletiva? Eu acho que essa questão ainda não está respondida. E esse artigo é sobre isso. Como um primeiro passo, quando nós buscamos essas intenções compartilhadas de todos envolvidos no processo legislativo, os legisladores, Joseph Raz destaca que há pelo menos uma intenção coletiva mínima no sentido de que cada legislador dá o seu voto com a mesma intenção para aprovar uma lei. E isso é provavelmente verdade, mesmo quando eles estão buscando a pessoa lá, eles sabem que eles estão fazendo legislação, eles sabem que eles não estão escolhendo alguma coisa de um menu no restaurante. Talvez eles estejam um pouco confusos, mas não tanto assim. Então, Raz provavelmente está correto, todos eles compartilham a mesma intenção de fazer uma lei. Mas se essa intenção coletiva raziana esparsa que nós poderíamos apresentar, compararia, para pegar um exemplo de List e Petit, de um comitê de contratação que concorda votar em um candidato, mas não especifica qual candidato. Como se fosse um comitê de 10 anos. Bom, eu vou votar no candidato A. Então você pensa, bom, todo mundo vota no A, e o outro pensa, bom, eu estou votando no B, e o outro diz, bom, estamos votando no C. E aí você dá um voto. Não faz sentido. Então, nenhuma agência de grupo ou intenção coletiva sairia disso se nós tivermos essa intenção coletiva raziana de fazer uma lei. Isso não basta. Uma forma de chegar a uma vontade legisladora mais rica poderia se revelar se a estrutura intencional do ato de votar é examinado em mais detalhes. E agora a coisa fica mais técnica. Porque o que os legisladores, na verdade, comunicam quando votam sobre um projeto de lei? Eles não comunicam muito. Eles apenas dizem sim
ou não, certo? É tudo o que eles dizem. Eles, especialmente, não comunicam todo o texto do projeto de lei sobre o que estão votando, por exemplo, recitando coletivamente o texto da lei, como às vezes se faz quando a gente tem que fazer o juramento. A gente recita o texto todo e diz, eu juro. Eles não votam num projeto de lei, eles não leem todos juntos e daí juram. Eles não fazem isso, eles dizem sim ou não. Então, linguisticamente, o sentido, o significado da enunciado de sim ou não se revela sem um ponto de sim e não são o que seja posicionais. Elas se relacionam com uma proposição e reafirmam ou rejeitam essa posição. Sim e não permitem a pessoa que fala endossar ou rejeitar posições enunciando uma única expressão. Mas como o predicado da verdade, há uma teoria semelhante da verdade que diz a mesma coisa, que é a seguinte: a única função do predicado da verdade é que ele nos permite endossar proposições e conjuntos inteiros de proposições com uma única expressão. Quando se diz, tudo que o Papa jamais disse ex cathedra é verdade. E daí você endossa tudo o que o Papa já disse ex cathedra. E você não precisa dizer muito, você só tem que dizer uma sentença. Acho que da mesma feira, o sim e o não funcionam. O sim e o não permitem apenas endossar ou rejeitar uma única proposição, mas também todo um conjunto complexo de proposições. E acho que é especialmente essa característica que torna os votos sim ou não tão atraentes para a legislação. Com um simples sim ou não, os legisladores podem endossar ou rejeitar o mais complexo conjunto de proposições normativas. No contexto da reunificação alemã, o parlamento da Alemanha Ocidental voltou a chamar o chamado Tratado da Reunificação, que abrangia nada menos de todo um ordenamento jurídico e muito mais do que isso para a Alemanha Oriental. Então, era um ordenamento jurídico completo. Eles não tiveram que fazer outra coisa do que dizer sim ou não. Isso era tudo. Então, o caráter anafórico do voto apoia a ideia de que existe alguma espécie de vontade coletiva estabelecida, efetiva, sincronizando intenções interdependentes de todos os parlamentares. Todos eles dizem sim ou não em relação ao mesmo texto. Isso nós podemos dizer, mesmo indo além de ras. Isso não está a fazer uma lei, e sim, eles dizem sim ou não com relação a um determinado texto. Mas é aí que o problema começa. Mesmo levando em conta o caráter anafórico do voto, os centenas de legisladores teriam uma intenção coletiva em relação ao conteúdo da lei, eles só teriam isso se associassem à mesma intenção comunicativa com esse texto. Mas isso está muito longe de ser evidente. A maior parte dos parlamentares, como eu disse, só terão uma ideia clara sobre o que estão votando em algumas poucas áreas em que eles têm conhecimento especializado. Os outros simplesmente vão se basear no conhecimento especializado de seus colegas e líderes parlamentares e basear seu voto nessa confiança. Uma saída seria trabalhar com as intenções diferenciais de representantes individuais. Todos eles poderiam deferir as intenções dos líderes parlamentares que propõem um determinado projeto de lei, por exemplo. Então, eles dizem, eu não sei o que essa lei diz, mas o que o Jack pretende certamente está certo. Mas poderia haver interpretações diferentes do texto em ambos, tanto na situação quanto na oposição. Além disso, há outros candidatos para um deferimento anafórico. Vou mencionar apenas alguns. A gente poderia dizer, bom, eu voto sobre um texto, como as pessoas comuns entenderiam o texto, ou como os especialistas do campo, ou como os juristas. Então, e as coisas se complicam mais ainda pelo fato de que alguns membros do parlamento poderiam ter efetivamente lido o projeto de lei e chegado à sua própria compreensão e não transferiram a responsabilidade para alguém outro. Então, há poucas razões para ter a confiança empírica de todos os representantes, tinham a mesma referência proposicional anafórica em mente, mesmo que todos eles fizessem referência ao mesmo texto.
empiricamente, parece que o máximo que podemos esperar são diferentes referências proposicionais anafóricas que, de alguma forma, se sobrepõem. Mas o que o proponente do projeto de lei tinha em mente se sobrepõe a casos paradigmáticos ou que o representante que apresenta o projeto de lei associa com o texto, isso levaria a uma sobreposição de algumas das intenções diferenciais que alguns dos legisladores poderiam ter. Através dessa sobreposição, sob circunstâncias favoráveis, nós poderíamos ter uma justificação epistêmica para concluir que existe um núcleo de uma intenção coletiva empírica por parte dos legisladores. Então, a combinação do caráter anafórico do voto, a sobreposição das diferentes referências anafóricas diferentes e diferenciais que os legisladores posteriormente poderiam, sob circunstâncias favoráveis, proporcionar uma intenção comunicativa coletiva mínima. Então, isso nos levaria um pouco mais longe do que a intenção coletiva de Russell, nos levaria a uma intenção coletiva que pelo menos cobre os casos paradigmáticos do significado semântico do texto. Mas, mesmo se fôssemos otimistas quanto a algum tipo de sobreposição de intenções, não haveria razões para recorrer à vontade do legislador em casos onde mais precisamos dessa vontade, ou seja, quando há dúvidas semânticas. Porque quando você está trabalhando em casos, em processos, quando você faz referência aos materiais legislativos, você só vê isso quando você está em dúvida sobre o significado do texto. Mas nesses casos, processos limítrofes, você pode ter certeza de que não há segurança epistêmica de que todos os parlamentares tinham esses processos ou casos limítrofes em mente. Então, eu acho que para os casos ou processos em que precisamos da vontade do legislador, não conseguimos chegar a uma hipótese empiricamente justificada de que realmente tenha havido essa sobreposição de intenções de cada um parlamentar e de todas as outras pessoas envolvidas no processo legislativo. Lembre-se, se a intenção legislativa se baseasse na sobreposição empírica efetiva de referências proposicionais anafóricas, ela vacilaria se a intenção de um só dos legisladores não se aplicasse a isso. E no processo em que centenas de legisladores estão envolvidos, isto seria uma base incerta demais para a lei. A lei, entretanto, raramente se baseia nas intenções comunicativas efetivas quando avalia enunciados de importância jurídica. Ela não se baseia nas intenções efetivas, e sim em intenções normativamente atribuídas. A lei muitas vezes tem que equilibrar os interesses dos enunciadores e dos destinatários dessa enunciação. Peguemos o contratual o direito contratual como exemplo. Nesse direito contratual, o conteúdo do contrato não é determinado apenas pelas intenções comunicativas que as partes tinham em mente, e sim, normativamente, pelas intenções que a lei atribui às partes, que não são necessariamente as intenções que cada parte realmente tinha em mente. Então, se você tem alguém que se enganou na hora de falar, por exemplo, ele disse 200, mas ele queria dizer 300. Ele disse 200, sim, vou comprar por 200. Só que ele queria dizer 300. Então, é verdade, ele queria dizer 300, só que disse 200. Então, com esse 200, ele se referia, na verdade, ao valor de 300. Mas como é que o contrato seria fechado? Seria fechado em 200? E talvez haja uma forma de questionar o contrato, mas, segundo o direito alemão, os 200 equivaleriam. E há muitos... Em cada ordenamento jurídico, certamente no ordenamento jurídico brasileiro também há regras sobre como lidar com esses erros. Mas a regra, a norma, não depende só daquilo que a pessoa pretendia comunicar. E de modo semelhante, nós também atribuímos normativamente intenções comunicativas a indivíduos envolvidos no ato da legislação, independentemente das intenções efetivas dos legisladores. A estrutura anafórica do voto demonstra que o legislador individual está numa posição estruturalmente semelhante ao destinatário de uma proposta de contrato. O legislador é solicitado a endossar normas que são associadas com o texto do projeto de lei.
Se o proponente da lei idiosincrasicamente associou intenções comunicativas com um projeto de lei que o legislador que vota não pode decifrar, elas teriam que ser desconsideradas, assim como no caso do direito contratual. Assim como no direito contratual, o texto do projeto de lei só é associado com proposições normativas que cada legislador que estava votando sobre ela tinha uma chance justa de inferir a partir do significado semântico do texto e a partir do contexto do procedimento parlamentar. Visto que os legisladores compartilham a intenção esparsa de RAS de votar sobre uma lei, e já que votar só é um procedimento racional de agregação de preferências, na medida em que cada voto tem a mesma referência anafórica, ele tem que ser afixado, vinculado a alguma interpretação do texto que todos os legisladores poderiam, pelo menos em princípio, compartilhar, como no caso de uma proposta de contrato. Só isso pode se tornar parte do contrato, só aquilo que o destinatário da proposta poderia depreender do texto do contrato. Que a ascrição normativa da referência anafórica do voto esteja profundamente enraizada na prática das votações legislativas e provavelmente das votações em geral, se torna claro na maneira como lidamos com casos de erros no ato de votação. Se um membro do parlamento não presta atenção e levanta sua mão para votar não, porque ele achava que esse voto era o sim, ele pretendia comunicar um sim. O voto dele, entretanto, será legalmente considerado como um não. E ele próprio dificilmente poderia esperar outra coisa e sim teria que admitir que não prestou atenção e fez um erro que ele dificilmente poderia justificar. O mesmo se aplica se o erro não diz respeito ao conteúdo anafórico do voto, e sim ao texto ao qual ele se refere. Se um membro do parlamento achava que estava votando sobre uma lei tributária, achava que estava votando sobre uma lei tributária, só que, na verdade, se tratava de um projeto de lei sobre política habitacional, isso seria, o voto dela seria contado como um voto sobre um projeto habitacional. Então, o texto ao qual o seu voto se refere nos moldes da lei não é determinado por suas comunicações intensivas efetivas, e sim atribuído normativamente pelas regras jurídicas procedimentais do ato de votação. Da mesma forma como a unidade do texto sobre o qual é votado é atribuído normativamente, as proposições normativas que são conectadas com o texto do projeto de lei são atribuídas normativamente. Se o representante desatento só desse uma olhada na nova lei de bancos, criando um novo imposto de propriedade sobre a propriedade de bancos, o voto dele seria considerado normativamente como um voto sobre um texto ambiental, sobre a propriedade de margens de rios, mesmo que ele achasse que se tratasse de um novo texto tributário, de política financeira. Assim como as comunicações intensivas são atribuídas normativamente em outras áreas da lei, as proposições normativas que os votos individuais do processo legislativo se referem são atribuídas normativamente ao legislador individual que deposita o voto, independentemente das intenções efetivas do legislador. Se as proposições são fixadas normativamente, a questão crucial que se coloca é de acordo com que critérios. Se é o que sempre acontece, precisamos saber qual é o conteúdo dessa normatividade. Para a fixação normativa das proposições normativas, há tantos candidatos quanto há legisladores individuais. Mais uma vez, poderia ser o que as pessoas comuns acham que a lei pretende comunicar, os destinatários específicos da lei, os especialistas jurídicos, a jurista versado no direito, todos, em princípio, poderiam ser candidatos para cumprir esse papel de destinatário. E sim que os padrões normativos, de acordo com os quais as referências normativas são fixadas, não estão afirmadas explicitamente, e sim estão implícitas na nossa prática, nós temos que reconstruí-las através das dicas que podemos depreender da prática dentro de cada ordenamento jurídico. Sim, eu acho que sempre pode haver diferenças entre ordenamentos jurídicos, mas acho que, de modo geral, provavelmente, a coisa funcionaria mais ou menos nos seguintes termos. Quando alguém vota sobre alguma coisa,
isso apenas não se aplica não apenas à legislação. Essa pessoa, supõe-se que ela tem uma ideia do que ela está votando. Nós esperamos suficiente diligência e competência em relação ao objeto do voto. E isso torna a votação algo diferente de jogar um dado, por exemplo. Nós também responsabilizamos os legisladores à luz do critério. Em princípio, se espera que eles tenham se familiarizado diligentemente com o projeto de lei e tenham uma compreensão boa e competente de seu conteúdo, assim como foi discutido nos procedimentos parlamentares. Embora se trate de um padrão epistêmico normativo, que, portanto, também trata-se de uma hipótese factual. Que tipo de proposição normativa o legislador diligente e competente atribuiria ao texto, levando em conta o contexto parlamentar relevante? Nesse sentido, isso não se difere de outras hipóteses factuais. Por exemplo, se um motorista razoavelmente competente teria conseguido chegar à cena de um crime em menos de 15 minutos. Assim como a questão se o indivíduo tinha uma certa intenção é uma questão factual, uma pergunta factual. A pergunta se o legislador poderia associar uma certa proposição normativa com o texto de um projeto de lei permanece essencialmente uma questão factual, ainda que tenha um parâmetro epistêmico normativo. Bom, nós já vimos que, na realidade dos parlamentos modernos, o padrão do legislador diligente e competente não pode ser cumprido por todos os representantes no caso de cada votação. Os parlamentos têm que se basear na divisão de trabalho para dar conta do tremendo volume de trabalho que tem. O que eu descrevi parece uma espécie de paródia das votações parlamentares, se você tem algum conceito idealista dessas votações. Mas eu acho que é apenas uma pura necessidade. Eles têm que proceder dessa forma, porque nenhum ser humano pode lidar com todas as questões com as quais os parlamentos modernos têm que lidar. Então, eles têm que operar com uma divisão de trabalho. E não é ilegítimo que eles façam isso. Mas, embora o padrão não possa ser cumprido, efetivamente, nós o impomos normativamente, fixando a referência proposicional do voto. É como na internet, quando eles perguntam, você concorda com os termos de site, você pode clicar e depois pode gastar o resto do mês lendo aquelas normas, ou então simplesmente clicar sim. Então, é assim que funcionam os parlamentos. Eles dizem sim. Os legisladores podem fazer uso da divisão do trabalho, você pode usar o Google, mas não podem escapar dos padrões racionais para a votação geral. Eles serão responsabilizados por aquilo que votarem. A atribuição epistêmica normativa, assim, realiza 4 coisas. Primeiro, ela pode abrir espaço para a necessária divisão de trabalho em processos legislativos. Em segundo lugar, ela sustenta a racionalidade do voto, porque, normativamente, a sobreposição das intenções é assegurada, porque sempre se trata da mesma intenção. Em terceiro lugar, ela garantia a necessidade de sobreposição das intenções que tornam a votação racional e, assim, estabelece uma vontade, uma intenção coletiva. E, fazendo isso, nós podemos passar ao próximo nível superior e podemos chamar até o legislador de um agente grupal nos moldes de Petit e List. A atribuição epistêmica normativa da referência proposicional anafórica não exclui a indeterminação jurídica, embora para o legislador diligente e competente o texto e o contexto do projeto de lei não o tornarão determinado em todo e qualquer aspecto. Embora, na maioria dos casos, a semântica do texto seja determinada por alguns casos limítrofes, e visto que as discussões legislativas, o contexto legislativo, se centra geralmente em critérios paradigmáticos, eles não vão dar dicas sobre que tipo de intenção se deve conectar com o texto do projeto de lei em casos limítrofes. Portanto, permanece uma indeterminação jurídica. E só em alguns casos vai se encontrar material nos procedimentos parlamentares que vão te ajudar a lidar com casos limítrofes. Mas, às vezes, se encontra.
A reconstrução das referências proporcional implícita dos votos nesses moldes explica melhor nossa prática de lidar com as leis produzidas em nossos procedimentos legislativos do que teorias alternativas. Uma alternativa muito proeminente nos Estados Unidos seria não se basear no legislador diligente e competente, e sim nos destinatários da lei. E trata-se de uma peculiaridade de um projeto de lei jurídico que ele se dirige a dois destinatários em dois estágios diferentes do processo. Primeiro, o projeto de lei se dirige ao legislador individual que vota sobre o projeto de lei, mas no segundo estágio, se o projeto de lei foi aprovado, ele se dirige ao público, como a lei que vincula todas as pessoas. Portanto, parece muito natural pensar e entender o público, que é o destinatário final da lei, como o critério normativo relativo. Isso seria parece uma alternativa muito razoável. Pegar o legislador do que pegar o legislador individual, porque pode haver uma grande discrepância sobre como esses dois destinatários entendem a lei, porque o legislador conhece todo o contexto da aprovação da lei, enquanto que o destinatário da lei geralmente só conhece o texto e tem que lidar com a semântica do texto do projeto de lei. Essa reconstrução, entretanto, não mapeia, de fato, os critérios normativos implícitos que empregamos. E existe um caso, na prática muito marginal, mas muito eloquente, que aponta na outra direção, que é a nossa prática e nossa discussão dos erros dos escrivães na legislação. Esses erros dos escrivães são uma coisa que o legislador queria estabelecer um limite de velocidade de 120 km e ele digitou 220, o escrivão, o estenógrafo. Então, o texto está claro, não é ambíguo, não é vago ou algo assim, é muito preciso. Lá no texto diz 220, só que todo mundo que acompanhou o procedimento legislativo sabia que o que se queria dizer era 120. Então, o que nós permitimos nesses casos é que eles não precisam votar de novo. Você pode simplesmente corrigir através da interpretação. Isso não é um problema. Mas a própria ideia de erros de escrivães ou de estenógrafos se baseia na tensão entre a pessoa que fala e o significado semântico. Ou seja, entre aquilo que o legislador, como quem fala, ligava com o texto, e que os destinatários depreendem do texto apenas lendo o seu texto. Se fôssemos equiparar o significado semântico e a intenção legislativa, a vontade do legislador, não conseguiríamos compreender a ideia dos erros de escrivão. Em diferentes tradições jurídicas, práticas, jurisprudência e na literatura, estão repletas de discussões sobre como se deve tratar com os erros dos escrivães na legislação. E de modo mais geral, no tocante aos destinatários da lei, isso não criaria o espaço necessário para aquela tensão que nós pressupomos ao lidar com a lei entre a vontade do legislador e o significado semântico da lei. Em alguns casos, a lei é vaga ou ambivalente da perspectiva dos destinatários da lei, no tocante a um certo caso limítrofe semântico, mas no tocante em relação a qual, portanto, para as pessoas que seguiram o projeto legislativo, não havia dúvida quanto à maneira como esses casos deveriam ser lidados. Esses casos proporcionam discrepâncias típicas entre a vontade do legislador e o significado semântico que são vividamente discutidos na hermenêutica jurídica. Existe uma discussão normativa sobre como deveríamos lidar com esses casos. Eu acho que há argumentos muito fortes baseados em atos legislativos que favorecem o significado semântico da lei, em casos em que o significado semântico da lei é determinado. Mas não se deveria chegar à mesma conclusão em casos de indeterminação semântica. Então, se a lei claramente diz alguma coisa e os destinatários teriam que entender daquela maneira, se olharem o texto da lei, e pode haver um bom argumento para dizer, bom, então é isso que a lei quer dizer. Mas eu acho que isso é superar a intenção legislativa com uma construção que favorece o significado semântico da lei. Mas isso, nem sempre se pode usar isso como um bom argumento, porque em casos nos quais
uma vontade do legislador clara e conectada com uma fraqueza, uma debilidade semântica, a opção se limita a se basear a uma intenção pré-determinada do legislador que tem fortes credenciais democráticas ou atribuir a competência para os juízes post-factum. E sinto que a previsibilidade dos atos normativos não pode ser alcançada de nenhuma dessas duas formas, poderia haver um argumento baseado na democracia e na imparcialidade em favor da vontade do legislador. Embora todas as discussões sejam altamente controvertidas, o ponto que eu quero destacar é o seguinte: nós não conseguiríamos sequer compreender essas discussões se nos baseássemos no significado semântico para determinar a vontade do legislador, porque nunca teríamos essa tensão. E nós temos essa tensão e nos debatemos sobre como vamos lidar com ela. Passo agora, então, à conclusão. A descrição da vontade legislativa descreve a referência proporcional anafórica do voto de cada legislador que estaria conectado com o texto do projeto de lei por parte de um legislador diligente e competente. A construção normativa da vontade do legislador é epistêmica e não aborda a substância normativa do projeto de lei. E neste tocante, ela é diferente da construção jurídica em casos de indeterminação interpretativa, onde a interpretação epistêmica da intenção legislativa não proporciona uma resposta determinada. No caso, em pauta, os tribunais têm que recorrer às construções jurídicas e têm que interpretar a lei caso por caso, processo por processo. Esse tipo de construção não é epistêmica, e sim é de uma natureza normativa substancial. Os tribunais têm que seguir um raciocínio jurídico substancial dentro de uma justificação hermenêutica geral. Assim, a hermenêutica jurídica se baseia em duas construções normativas. Uma construção epistêmica para estabelecer a vontade coletiva do legislador como base da interpretação jurídica e a outra, a construção substancial para emendar a lei em caso de indeterminação interpretativa por parte da construção jurídica. Muito obrigado por sua atenção. Thank you very much, Professor, for your Muito obrigado, professor, lecture. pela sua apresentação. É um tema bastante interessante, bastante It was a very interesting topic, intenso, eu diria. very intense. Lidar teoricamente, do ponto de vista filosófico, sobre essas questões estruturais, práticas. Eu não sei se alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta. Vou deixar em aberto para os colegas. Eu vou... Ninguém gostaria de questionar o professor? Professor? Bom, eu espero que eu não tenha teoricamente carregado muito vocês. So, Professor, as far as understand Professor, pelo que eu entendi your da sua apresentação, telling us it's, o que você nos diz é, já que nós temos uma ideia sobre a vontade do legislador é muito rara, nós temos que decidir em favor dessa vontade do legislador, mas assim que nesse caso limite não existe. Não está claro, melhor dizendo, a intenção do legislador. Então, nós temos que construir uma decisão que pareça normativa. Eu sei que não é exatamente o tema da sua apresentação, mas o senhor poderia nos dar uma ideia de como nós vamos decidir
ou nós temos que construir isso com bases morais? Eu não sei se o senhor poderia falar um pouco melhor sobre isso. Não, talvez comecemos com a primeira parte da sua pergunta. Então, não para que eu não tenha sido mal entendido, não é sobre como nós, de fato, valorizamos a vontade do legislador. Há duas questões. Uma é que eu passei um bom tempo agora reconstruindo teoricamente essa vontade do legislador, sabendo que 90% dos casos não vai nos ajudar muito com nossos esforços interpretativos. Às vezes, sim. Tem um caso muito importante da reunificação. Tinha um dispositivo na Constituição alemã a respeito da instrução religiosa nas escolas, porque na escola nós temos um sistema separado onde, pelo menos nas igrejas tradicionais, não é que as igrejas fazem a educação religiosa na escola, mas o Estado paga professores para lecionarem religião, a crença, religião evangélica, católica. E esta é uma matéria das escolas. Isso está na nossa Constituição, como um dispositivo. Mas tem uma exceção para essa regra, para um Estado específico que só importava durante todo o momento antes da reunificação. E após a reunificação, a questão apareceu que as escolas também, na Nova Alemanha, também têm que cair nessa cláusula de exceção ou têm que oferecer educação religiosa como qualquer outro Estado alemão. E houve uma forte batalha pelas igrejas, primeiro para chegar a um acordo com os novos estados que queriam fazer um diferente tipo de educação. Porque na Alemanha Oriental não acreditavam, não havia muita crença religiosa depois de 40 anos de socialismo, pois não? Então, foi uma diáspora bastante forte, né, para as grandes igrejas lá. Então, no início, bom, talvez a gente pudesse até chegar a muito mais alunos se nós nos restringíssemos à instrução religiosa pura, mas se combinasse com ética, política, etc., e aí criasse um currículo para um curso totalmente novo, sei lá, eu acho que se chamava a cultura da vida, ética e religião, uma coisa assim. Mas aí houve discussões e eles tiveram problemas com as autoridades federais com relação ao programa. Não, agora nós não queremos mais esse ensino religioso. E também a questão é que essas leis de exceção, e aí eles foram aos tribunais, os estados, né? Com o meu supervisor acadêmico, Schlink, e 2 outros professores, nós estávamos do lado dos estados da Alemanha Oriental. E eu tive, então, que ver o que essas leis queriam significar. E ninguém entendia. E era um dispositivo bastante estranho. Não havia nenhum comentário, nenhuma decisão do tribunal. Foi esquecido. Tinha 143 como número. Ninguém olhava isso aí. E, de fato, as pessoas liam e não fazia sentido. Bom, eles estão falando do que mesmo aqui? Então, todo mundo veio com uma interpretação para cada lado. Bom, ele diz isso. Ah, bom, talvez, não sei. Poderia significar qualquer coisa, na verdade. E aí, nós realmente caímos na história da coisa, né? E aí, foi feito um livro disso, porque a história é muito interessante. Quando mais nós nos entramos a fundo, vemos que quase todo o processo que
deu uma nova Constituição alemã falhou em função dessa nova cláusula. Então, houve um debate ideológico muito grande com respeito a isso. Quais eram as principais questões que os fundadores do parlamento estavam preocupados? Teve um grande impacto público na ocasião, porque, primeiro, os democratas cristãos e os outros sabiam que não chegariam a um bom termo nesse sentido. Bom, realmente nós vamos deixar tudo fora da Constituição, porque apenas por alguns anos, de qualquer forma, e depois vai vir a reunificação quando os soviéticos foram embora, mas isso nunca aconteceu. Então, essa foi a ideia na época. E aí as igrejas se mobilizaram. Não, vocês não podem deixar essa questão de que nós temos uma mão na escola, não podemos deixar isso fora da Constituição. E eles organizaram a Alemanha depois da guerra, estava... enfim, os prédios em ruínas, então sentia centenas e milhares. E eles diziam que não se poderia permitir essa questão na Constituição. E aí vieram com esse estado de Bremen, e eles sempre tinham instruções especiais. Não, nós precisamos de uma exceção. E aí houve um debate, todo mundo era novo nessa questão. Então, eles construíram diligentemente toda essa discussão, e no final dessa reconstrução estava perfeitamente claro o que eles queriam dizer com esta cláusula. E ficou claro o que eles queriam dizer com relação à reunificação, porque de fato discutiram, debateram. Encontramos declarações, porque eles achavam que a reunificação vai acontecer na semana que vem. Então, eles disseram, tudo bem, quando aí tivermos nós estados, nós vamos ter que fazer tudo novo, mas agora não tem, então eles podem sempre se basear nessa cláusula. Então, nós tivemos um caso intencional para a interpretação dessas novas leis. E trouxeram isso a julgamento para evitar, porque eles viram que iam perder, para evitar o julgamento das igrejas contra o Estado. Então, não houve um julgamento com relação a isso, mas houve um argumento, uma discussão bastante forte. Então, às vezes, você tem sorte de encontrar alguma coisa, mas é muito, muito raro. Então, teoricamente, é muito importante entender o que ocorre, mas é muito raro que você tenha sorte de realmente ser elucidado, porque geralmente nos casos limites vocês não encontram nada, ou vocês encontram declarações contraditórias, enfim, que não levam a nada. Então, este é mais ou menos o que se vê. Mas aí, se encontrar, vocês têm que ver como avaliar. E eu diria que há dois cenários diferentes que podem surgir. Um deles é o texto da lei, é claro, mas aí você vê que há algumas ideias estranhas relacionadas com esse texto e ninguém poderia ter pensado, quando escreveu o texto, o que fazer agora? Mas eu acho que ainda a intenção do legislador, quando vê essas ideias estranhas, eu acho que pode fazer um bom argumento de regra da lei e dizer, aí você pode se basear na intenção, porque as intenções estão fora. E não há intenção relacionada com o texto nesse sentido. E aí, você pode se basear na semântica, mas aí a semântica é construir um sentido para o texto que não tinha antes, porque a única forma que um texto pode ter significado é quando tem uma intenção ligada a ele. Então, o que eu acho que o texto é a construção da lei que conecta uma nova intenção com o texto que não estava conectado com ele em primeiro lugar. Então, o texto até pode ter sido uma intenção dessa construção jurídica. E há também este outro caso, que eu acho mais típico, como no nosso caso, tem um texto que não está claro o que significa, e você encontra uma intenção, uma vontade do legislador que é clara, onde normativa se vê nesse caso. Eu acho que o argumento da regra jurídica não traz muito peso, porque os destinatários da lei, quando vem essa lei, eles não entendem nada também. Então, e aí tem a ver com a questão, quem deve ser decidido do conteúdo que ligado com a lei? O legislador inicial ou o juiz que veio com uma construção? Eu acho que nesse caso pode-se fazer um argumento de regra jurídica. Primeiro, democraticamente,
para legitimizar, mas também a imparcialidade deve ser considerada, porque a coisa boa a respeito da legislação, o que torna isso tão integral à justiça, é que a legislação tem que decidir sem olhar nos casos concretos que estão diante de você. Então, sempre quando você volta nas intenções que foram formadas antes desse caso concreto do novo Estado, que teve que ser decidido, seria imparcial para essa situação, porque fez essa regra não considerando essa regra, assim como uma regra geral. Ao passo que o juiz, quando tem que decidir, é difícil ter esse tipo de imparcialidade. Então, acho que são dois argumentos que podem ser feitos nesse caso para ir com a vontade do legislador, mas para fazer essa questão normativa, apenas para reconstruir e poder falar sobre a intenção do legislador e o diferente tipo de sentido que pode ter o texto. E a pergunta de vocês, bom, e a construção quando esse processo não leva a nada, quando chega uma cláusula estranha da Constituição, por exemplo, ou um outro caso que você me contou hoje, quando tem esse caso no lei de funcionários públicos, se tem algum dispositivo em geral, não sei, a respeito dos valores tradicionais dos funcionários públicos. Nós temos isso também na Alemanha, né? E aí nós tiramos qualquer conclusão que seja possível disso. E aí tem um caso concreto, bom, mas também as intenções, ninguém havia pensado sobre o caso quando se olhou, mas agora você tem que construir alguma coisa. Como é que você vai fazer? Então, eu acho que não pode haver uma resposta teórica para isso. Eu acho que a única questão teórica que se pode fazer é a questão que eu tentei mencionar ontem à noite, é que para ser ainda uma tarefa hermenêutica, tem que se relacionar com o texto, tem que estabelecer o caso que esse novo conteúdo que você dá à lei poderia ter estado ligado com uma intenção com o texto, embora não estivesse. Mas poderia ter sido pelo um legislador racional. Eu acho que é basicamente isso que se faz. E para as formas como se pode argumentar que isso pode ser o caso, eu acho que as culturas jurídicas variam, então, e as formas como você constrói o conteúdo também podem variar também bastante. Tem o caso paradigma que, por exemplo, como vocês construem doutrinariamente os direitos fundamentais, o texto que não diz muito. Se você olhar os materiais, eles não falam muito sobre teoria de princípios ou direitos fundamentais de acordo com uma teoria marco, a ideia do que deveria ser. E não se importam com isso, porque em alguns casos paradigmas em mente, na Alemanha, eles não queriam tortura, não queriam o horror do fascismo, enfim. Não queriam ter censura, por exemplo, e a eliminação da livre discurso do Google, ou seja, como construir o direito fundamental para ver com essa questão. Então, não há uma resposta teórica para isso. E todos os argumentos são permitidos ou são possíveis nesse espaço específico da argumentação jurídica. Sempre há uma específico para diferentes culturas jurídicas. E na Alemanha é um tanto o ordenamento jurídico formal, onde tem uma sistematicidade e uma precisão de conceitos e definição de conceitos e altos níveis de abstração, perdão. E também essa questão semática que eles trabalham com textos de nível médio para... Então, são formas de se construir as constituições dos direitos fundamentais. Especificamente, os direitos fundamentais têm argumentos feitos
a favor ou contra a construção disso, mas sempre dentro da discussão que tem a ver como construir os direitos fundamentais, e não há uma resposta teórica para isso. E se houver respostas, não tem a ver com a teoria da metodologia jurídica, mas teoria política, moral. Basicamente é isso. Alguma pergunta? Pois não. Hello. Wait. You can hear me? Yeah. My name is Meu nome é Luísa e eu escrevi a minha tese sobre teoria jurídica, sobre Edward McCormick, e você estava falando, me fez pensar sobre o que nós fazemos quando sabemos a intenção do legislador, mas não concordamos com ela. Eu vou lhe dar um exemplo, como na Constituição americana, quando foi criada, eles instituíram a igualdade, mas tinham escravidão. E, atualmente, nós interpretamos como igualdade. A igualdade não permite a escravidão. Bem, primeiramente, nós teríamos... Eu acho que tem que se dar 2 passos. O primeiro seria realmente esclarecer qual foi o sentido intencionado da cláusula da igualdade. E poderia haver interpretações diferentes, ou poderia haver intenções diferentes que poderiam estar ligadas a essa cláusula. Poderia ter havido uma intenção que diria mais ou menos o seguinte: o que for considerado igual sob nossas condições, de alguma forma, a escravidão não está em contradição com essa compreensão da igualdade. Poderia ter havido poderia ter sido uma das intenções, mas também poderia ter havido talvez tenha havido a intenção de dizer que a intenção significa tudo aquilo que é considerado como igual na nossa sociedade. E na nossa sociedade há escravidão de alguma forma, mas também há um conflito quanto a isso, mas não parece ser, para algumas pessoas, ao menos claramente desigual. Então a nossa sociedade evoluiu, e o que exatamente a cláusula da igualdade significa se a sociedade evolui? Então, a compreensão do que é igual e não muda. Mas isso foi efetivamente intencionado, porque eles sabiam que estavam criando uma Constituição que deveria durar centenas de anos. Eles sabiam que a sociedade se desenvolveria. Então, essa seria uma interpretação diferente. Ou, como os realistas, por exemplo, pensam que eles querem relacionar com a igualdade realmente é. Então, você poderia explicar a escravidão bem que eles estavam simplesmente errados, porque a escravidão significa desigualdade. Eles eram burros demais para perceber isso, ou então perceberam e não deram bola, de qualquer forma. Isso, eu acho que já é uma questão de interpretação. Ou seja, o que nós podemos tirar dessa alternativa? Será que nós podemos definir que uma delas era a que estava intencionada? Provavelmente não se pode, não se consegue. Então, você precisa se dedicar à construção. Você precisa construir sobre como nós, razoavelmente, deveríamos dar sentido, dar significado à cláusula da igualdade, levando em conta essas alternativas. E isso parece haver um grande debate em andamento sobre isso, entre pessoas que têm uma compreensão muito dinâmica da Constituição, e há certas armadilhas ligadas a cada uma dessas interpretações, porque se você as associa fortemente demais às opiniões prevalecentes na sociedade, fica um pouco estranho para o direito fundamental, porque eles deveriam
proteger as pessoas contra as opiniões da maioria, assim por diante. Então, é uma questão bastante difícil para a cláusula da igualdade, neste caso, construir o seu conteúdo e a forma de construí-lo. Uma forma que também leva em conta a dinâmica que também vemos na prática da cláusula da igualdade. Mas acho que é assim que você pode lidar com essa questão, mas acho que não está claro. Seguinte, levando em conta o fato de que eles toleraram a escravidão e criaram uma cláusula de igualdade, e que essa cláusula de igualdade a uma certa altura também justificasse a escravidão. Acho que não está tão claro assim. Acho que há outras interpretações que dizem, bom, isso aqui simplesmente foi um erro. Ou então, a cláusula da igualdade de certa forma, está ligada indexicalmente aos padrões de avaliação predominantes nas opiniões morais da sociedade que estavam em desenvolvimento na época. Então, tudo depende da sua construção ou interpretação. Se você encontra alguma coisa e pode ter certeza de qual era a intenção efetiva por trás dessa cláusula da igualdade, ou na construção que você lhe dá. Acho que, especialmente no caso da cláusula da igualdade, não é fácil definir isso. E isso é um tema fascinante. Eu estou escrevendo um artigo, casualmente, sobre isso. Sim, porque eu não sei se isso existe na literatura brasileira também. Porque o fenômeno que você está descrevendo, existe um termo alemão que designa isso desde meados do século XIX, começando com Laband. Existe uma discussão sobre o que nós chamamos Verfassungswandel, mudança constitucional. E as pessoas ficam fascinadas com a ideia de que, de alguma forma, o texto da Constituição continua o mesmo, mas, de alguma maneira, a prática e seu sentido mudam. Bem, como é que isso pode acontecer, certo? Deve ser mágica. Eu acho que pode haver. E se você quer explicar isso apenas linguisticamente, há certas explicações linguísticas, creio eu, que podem nos mostrar que, dadas certas interpretações desses textos, como é que essas mudanças realmente podem acontecer. Como é que se pode ter, por um lado, uma estabilidade de significado ao sentido e, por outro lado, também uma mudança de sentido. Uma interpretação seria uma interpretação indexical, mas você precisa de uma semântica bastante complexa para explicar isso. Aquela semântica freguiana simples não seria suficiente. Mas acho que funciona. E daí você pode mostrar como é esse fenômeno estranho de que você tem. Porque essa semântica bidimensional, a forma mais fácil de explicar é a seguinte: se você pega indexicais comuns como você e eu, na minha boca se refere a uma pessoa diferente do que eu na sua boca. Isso é uma característica que não se pode apreender com essa semântica do sentido da referência. Então, por isso existe essa semântica bidimensional em que o contexto faz parte da semântica. Então, o que o Kaplan chama de caráter? O caráter de eu é sempre a pessoa que fala efetivamente, mas o conteúdo desse termo eu é determinado pelo contexto, e o contexto é a pessoa que fala e usa a palavra eu. Então, o caráter da palavra eu permanece estável, só que o conteúdo da palavra eu muda constantemente. E você poderia interpretar um pouco a cláusula da igualdade nesses moldes. Você pode dizer que o caráter da cláusula da igualdade é tudo que parece crassamente desigual numa sociedade é desigualdade nos moldes da nossa cláusula de igualdade. Esse é o caráter da igualdade. E ele muda de acordo com as opiniões mutantes na sociedade, ou cambiantes na sociedade. Então, por um lado, você poderia ter o mesmo sentido da palavra igual, mas um conteúdo mutante ou cambiante. Assim como no caso dos indexicais, índices padrões. Assim, se poderia explicar como essas mudanças acontecem. Então, existem explicações linguísticas para isso. A questão é saber se a gente deveria interpretar a cláusula da igualdade nesses termos. Eu tenho uma pergunta singela, very simple, very brief question sobre a sua teoria sobre your theory about your Ansatz. Que papel What role
does in your theory the issue of the theory of truth, Wahrheitstheorie play? What are your assumptions as far as the theory of truth is concerned in your view? A pergunta bem curta e singela. Sobre os pressupostos, Voraussetzungen Ihres Denkens, né? Very simple question. Damit Sie Ihren Standpunkt zeigen, sozusagen. Well, there is, yesterday in the paper Ontem, na palestra, há um trecho que fala sobre a verdade. Eu acho que a verdade e o direito... Bem, eu fiz o meu pós-doutorado, na verdade, a conferência de pós-doutoramento que existe na Alemanha. Eu, de certa forma, simpatizava com a teoria da redundância da verdade, nas acepções que eu mencionei. Então, eu me lembrei disso, quando eu lidei com a questão da vontade licitadora e a estrutura anafórica do sim e do não. Então, existe uma teoria da verdade que é tudo que a verdade nos faz. Ela nos permite endossar uma série de sentenças. Ela nos permite dizer tudo o que o Papa diz é que da verdade. E não existe outra expressão para fazer isso. Provavelmente não é bem assim, mas quanto ao direito, eu acho que pode a verdade na interpretação jurídica, porque eu considero a interpretação jurídica basicamente como uma questão empírica. Ou seja, se alguém teve uma certa intenção ou não. Isso é uma questão empírica que pode ser verdadeira ou falsa. Se você está dirigindo numa estrada e alguém vem do outro lado, na outra direção, está escuro, e eles ligam o farol. Você pensa, que legal, eu esqueci de ligar o farol do meu carro. E você pensa, bom, o que o outro motorista queria me comunicar? A intenção dele era que ele queria me indicar que eu não tinha ligado o farol do meu carro. Que legal dele. Mas aí você chega à parada seguinte e vê o carro que ligou o farol para você e você vê os jovens bêbados sentados no carro. Mas aí você diz, foi legal de vocês, já que vocês estavam tão bêbados. Eles disseram, não, a gente queria cegar você. Então eles estavam simplesmente errados. Ou eles tinham a intenção de ser legal com você, ou de te divertir, ou eles não queriam. Então, foi uma interpretação falsa da comunicação daqueles jovens. Então, é uma questão empírica se eles tinham essa intenção ou não. Eu acho que sempre a interpretação comunicacional lida com questões empíricas que lidam com o que pode ser verdadeiras ou falsas. No caso da construção jurídica, é uma questão totalmente diferente. Na construção jurídica, nós entramos no âmbito de proposições normativas e substanciais. E aí tudo depende, no final das contas, da sua posição metaética, ou seja, se você crê em um tipo de a verdade normativa independente da mente humana. Bom, esse é um campo muito amplo, mas a minha inclinação seria dizer que há ao menos desanalogias chamativas entre a verdade normativa, entre aspas, e a verdade empírica. E Habermas, durante muito tempo, falou sobre verdade normativa e depois ele se corrigiu a si mesmo, porque se deu conta de que isso era um pouco estranho, porque ele percebeu essas desanalogias. E agora ele fala sobre a correção, Richtigkeit, porque ele vê as desanalogias entre a verdade normativa e a verdade empírica. E uma desanalogia importante, ele diz que a gente realmente não consegue compreender a transcendência epistêmica da verdade, no caso da chamada verdade normativa, porque realmente não faz sentido que haja normas que nós somos incapazes, sejamos incapazes de avaliar epistemicamente, ou seja, que haja normas que se aplicam a nós, mas que nós, em princípio, somos incapazes de acessar. Mas a transcendência epistêmica é uma forte característica da verdade epistêmica, certo?
Você sabe que o número de visitantes, de pessoas que assistiram o último jogo de futebol no estádio foi igual ou não igual. O número de estrelas é par ou ímpar, mas não há forma de descobrir isso. Mas você sabe que ou é par ou é ímpar esse número. Então, a verdade empírica sempre pode ser epistemicamente transcendente. Mas isso Michael Moore, quando falou da metaética, ele realmente acertou o alvo quando disse, não, eu consigo imaginar isso, porque ele é um realista moral muito forte. Ele disse, não há problema. Pense no Deus que quer se divertir conosco o tempo todo. Ele nos dá leis que, em princípio, nós não temos condições de conhecer, e nós as violamos constantemente, e ele se diverte conosco o tempo todo, porque vê que nós somos burros e sempre erramos. Então, sempre podemos esviar esse Deus sacana que nos dá uma verdade normativa que nós somos incapazes de acessar, e se diverte conosco e nos pune por causa disso. E talvez seja isso que nos aconteceu. Todas as coisas ruins que nos aconteceram é porque nós transgredimos constantemente a verdade normativa dada por um Deus que nos torna impossível para nós acessar essa verdade. Mas isso é uma teoria um tanto bizarra da verdade. Então, há, ao menos, dessemelhanças entre a verdade e o bem. E uma dessemelhança e a outra dessemelhança, diferentemente da verdade empírica, acho eu que há casos em que a forma pela qual nós compartilhamos normativamente o mundo não é igual, de modo que isso não nos permite, em alguns casos, nos casos difíceis, chegar às mesmas conclusões, e não há forma de superar esse abismo. Nessas discussões sobre a favor ou contra o aborto, por exemplo, tortura preventiva, ou banimento rigoroso da tortura preventiva, então, todos os argumentos já foram apresentados durante centenas de anos. E não é o caso que o fato de que não tenhamos chegado a uma conclusão quanto a isso, ainda estejamos discutindo isso. Há muitas verdades empíricas sobre as quais ainda estamos discutindo, e os cientistas mesmo não conseguem chegar a uma conclusão, mas acho que uma diferença notável é que nós não sabemos que tipo de fato poderia ser decisivo para decidir o debate. Não é que a gente diga, bom, se a gente soubesse nessa discussão pró e contra o aborto, se a gente conhecesse este ou aquele fato, a gente poderia dizer, não, nós não conhecemos. Certa vez eu estava trabalhando, eu tive uma bolsa no instituto onde havia muito astrofísicos teóricos. É um instituto de ponta sobre a teoria das cordas. Eu nunca entendi essa teoria, mas tinha alguma coisa a ver com a combinação com a microfísica, a macrofísica. Mas aí eu perguntei a um desses caras, mas isso é puramente teórico que vocês fazem aqui, ou existe alguma coisa que poderia provar a teoria de vocês? Ele disse, é fácil. Claro, poderíamos provar facilmente a nossa teoria das cordas. Eu perguntei, mas como? Ele disse, bem, nós só precisaríamos de um colisor grande como aquele que fizemos, como aquele que foi construído, mas do tamanho da Via Láctea. Aí sim poderíamos provar a nossa teoria. Mas, ou seja, eles têm uma ideia do que poderia dar a eles, ou poderia validar, como o bóson de Higgs, por exemplo. Durante muito tempo eles debateram se o bóson de Higgs existe ou não. Agora encontraram algo e eles sabiam de antemão que se encontrassem essa coisa, eles saberiam que o bóson de Higgs existe. Mas eu não acho que haja nada semelhante a isso nesses debates normativos com os quais nos debatemos já há séculos. Então eu acho que é outra dessemelhança, uma desanalogia em relação à verdade. E levando em conta essas duas desanalogias, eu acho que se trata de uma verdade muito diferente essa da qual estamos falando aqui. Guten Tag, ich werde Português sprechen. Es soll sich ein bisschen kompliziert Deutsch sprechen. Vou falar português porque é muito difícil para mim falar alemão. Eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado bei einer Strafkammer.
E eu vou fazer a pergunta em português. No Brasil, nós vivemos uma crise imensa no parlamento e há uma verdadeira desconfiança em relação à lei, porque há um descompasso muito grande entre os anseios da sociedade, entre as respostas do Poder Legislativo e, por outro lado, a grande hiperatividade da magistratura. Eu diria assim que, por exemplo, no caso, um exemplo, eu trabalhei numa Câmara de Família e esta Câmara, então, há a discussão, por exemplo, do casamento homoafetivo, ou então direitos das homossexuais, um exemplo. E o parlamento é tomado por uma parcela muito grande de, digamos assim, integrantes de igrejas, ou seitas, enfim, e há um descompasso tremendo. Esse é apenas um exemplo que nós vivemos no Brasil. Então, já de muitos anos, a magistratura vem atuando, suprindo a vontade do parlamento, numa interpretação talvez muito larga de vários institutos jurídicos. E eu pergunto mais, a minha pergunta mais tem a ver um pouco com a realidade alemã. Como é que os juízes alemães eles trabalham essa questão? Qual a vinculação deles em relação à lei? Evidentemente que eu não estou falando de uma situação totalmente normal de hermenêutica, que isso faz parte da interpretação da Constituição, mas qual seria hoje a realidade da Alemanha se a sociedade encontra, digamos assim, tem mais apoio no parlamento ou na magistratura, né? Porque aqui no Brasil existem controvérsias, né? Às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro, mas é mais ou menos em termos assim de comparação, né? Então, qual é, digamos assim, o tributo hoje que os juízes alemães têm com relação à atividade deles, né? Enfim, é mais ou menos isso. Muito obrigado. Vis-à-vis, eu acho que não há uma forte discrepância, mas, não obstante, o caso na nossa Constituição, os tribunais pressionam a construção da Constituição e a direção que a sociedade está correndo de qualquer forma, mas o legislativo é lento de tomar. Geralmente isso funciona para os tribunais, porque eles não fazem uma coisa contra as tendências da sociedade, mas sim promover o mesmo, como os direitos dos homossexuais. E tem uma cláusula na Constituição alemã que diz que o casamento está com uma proteção especial da Constituição. E eu sempre se achou que que exclui que não pode haver uma outra instituição próxima do casamento que vai protegê-lo igualmente. E tem esse debate sobre os casais homossexuais e o Tribunal Constitucional diz, bom, a proteção especial somente significa que o casamento é protegido, especialmente comparado com, enfim, qualquer outra pessoa, de que qualquer proteção para o casamento não significa que há outras formas, não significa que outras formas de associação vai ser menos protegida. Mas é uma questão de interpretação dessa cláusula e realmente foi uma construção que eliminou a intenção originalmente ligada a essa cláusula para promover a possibilidade de se ter relações homossexuais, casamentos, como tendo os mesmos direitos que os casais casados. Bom, e a sociedade então ficou contente com isso, porque
Eu achava que isso era boa, mas eu achava que seria muito melhor se isso tivesse sido pensado politicamente, se tivesse mudado a Constituição, se tivesse dado aos casais homossexuais um casamento de verdades que precisassem de uma maioria, mas a Constituição alemã foi mudada 150 vezes. Por que não mudar para isso também, que é importante? Eu acho que teria sido muito melhor fazer assim. Mas sempre tem aquela questão, e não pode ser uma resposta geral para ela. Quando você precisa de uma mudança na lei e o que ainda pode ser legitimamente alcançado por uma construção legal. Tem cláusulas na Constituição alemã que tem o direito da proteção da casa, que se aplica também a instalações para uso comercial, e a legislação esquece esses direitos de inspeção para, por exemplo, inspeção de cozinha, que nem naqueles restaurantes, visite nossa cozinha. Eles esqueceram isso. Então, é difícil justificar essas inspeções e o tipo de proteção que receberam. Então, eles vieram com uma construção para legitimizar essas inspeções. Bom, isso foi tudo bem, porque não era uma questão muito importante. Mas, como nós tratamos os casais homossexuais é muito importante, é uma questão social muito importante, e não foi desenvolvida pelos tribunais. Eu acho que é um processo político que tem que passar pela maioria, pelo voto da maioria, e no final também tem a questão do movimento, né? Mas eu acho que realmente depende da cultura constitucional. Na Alemanha, é muito fácil de mudar a Constituição. Eu acho que a proibição de fazer um bom argumento para uma alteração na Constituição não é tão alta, ao passo que nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem uma Constituição que praticamente não pode ser alterada, não há uma possibilidade realista de alteração da Constituição, e aí a OAB lá, ou a proibição pode ser muito mais alta. Então, você tem que confiar numa construção jurídica. Mas é uma questão interessante. E eu espero agora que eu encontrei um aluno de doutorado que vai falar sobre isso e vai também ver comparativamente qual é os padrões para quando utilizar a construção jurídica e quando nós temos que mudar a Constituição. Mas eu acho que a resposta vai ter que diferenciar entre diferentes sistemas constitucionais. Uns parâmetros vai ser a facilidade da mudança, da alteração da Constituição. Mais alguma pergunta? Então, eu vou encerrar os trabalhos. Agradeço a presença de todos os colegas e especialmente, mais uma vez, agradeço a presença do professor Pocher. E no início da apresentação eu falei sobre as pesquisas, sobre os livros que o professor Pocher publicou, e um dos trabalhos dele está nesse livro, que está aqui no Brasil, que é exatamente a palestra que ele deu aqui nesta corte em 2013, que foi uma crítica à teoria do Robert Alexy, que é bastante popular aqui no Brasil. E o professor Pocher é um dos críticos a essa teoria. Nós já tivemos o privilégio de debater esse tema aqui. E um dos principais artigos que o professor escreveu a respeito dessa teoria está traduzido por mim, o que eventualmente pode ser um problema, neste livro aqui, que é Crítica da Ponderação, que eu recomendo fortemente para todos os senhores. Professor Pocher, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e obrigado a todos e pela participação. Uma boa tarde a todos.